porque é difícil encontrar. São Luís é uma cidade abençoada, eu vou te confessar, porque em São Luís a gente encontra muitos, muitas pessoas que têm os mesmos amores, que têm os mesmos interesses intelectuais. Eu tenho vários amigos de São Luís, os quais eu ainda conservo, espero conservar para sempre, porque eles amam as mesmas coisas que eu amo, eles desejam ou, as mesmas coisas que eu desejo, né? Então, em São Luís, você ainda encontra pessoas com as quais conversar sobre essas coisas, sobre o sentido da vida, sobre projetos intelectuais. Eu já passei por algumas outras cidades e é muito difícil de encontrar isso, né? Eu encontrei um espírito similar no Rio Grande do Sul, né? O Mário Ferreira de Santos é que eu não selecionei aqui, mas ele tem um trecho na obra Páginas Várias, em que ele fala dessas células culturais que existem no Nordeste e no Rio Grande do Sul. Eu senti isso, foi uma impressão que eu tive. Eu não posso atestar com dados que seja assim mesmo, mas pelo menos a impressão que eu tive de amor pelo Brasil, de amor pela cultura Uhum. brasileira, eu tive essa impressão dos meus amigos do Nordeste e dos meus amigos do Rio, e das pessoas. Eu conheço poucas pessoas, não tantas assim, mas eu fui 2, 3 vezes ao Rio Grande do Sul e os gaúchos me passaram essa boa impressão, né? Então, eu achei que eu até brinquei com alguns amigos, eu achava que o gaúcho é o nordestino do sul, se os gaúchos me permitem a expressão, né? Então, eu fiquei muito feliz com, com eles, justamente por isso, porque eu senti o mesmo amor, o mesmo espírito patriótico, o mesmo desejo das grandes coisas, o mesmo desejo do benefício do país, né? Então, é muito fácil desistir quando você não tem esse meio. E mesmo que São Luís seja uma cidade, como muitos costumam dizer, provinciana, bagunçada, mas a bagunça pode ser a nossa solução, né? Porque as pessoas, no meio dessa bagunça, às vezes conseguem ter mais orientação psiquiátrica, orientação psicológica, orientação espiritual do que num lugar muito organizado, certo? Então, em São Luís, eu tenho muitos amigos, tenho muitos amigos em vários lugares, tenho amigos de Florianópolis, tenho amigos de outras cidades, amigos que moram fora do Brasil, mas no que diz respeito a um espírito de um povo, eu tenho a impressão que pode ser equivocada, mas a impressão que entre os gaúchos e os nordestinos ainda há bastante amor pelo Brasil. Eu não quero desprezar de modo algum as outras regiões do Brasil, mas eu não tive a mesma impressão. Por exemplo, a cidade de Florianópolis, onde eu morei, né? Cidade linda, mas pelo acho que culturalmente é bastante diluída, né? E a cultura que ainda tem em Florianópolis é o que eles chamam de cultura gaúcha. Uma vez eu fui numa festa de música gauchesca em Uhum. Santa Catarina e eles tocaram na entrada o hino do Rio Grande do Sul. Interessante, Então, cara. de alguma maneira, o que fala para eles, eu posso tá sendo superficial, né? Mas o que me pareceu, o que fala bastante por florianopolitano, por manezinho da ilha, é o que é propriamente de cultura gaúcha, o que há propriamente de cultura gaúcha. Bom, Curioso, cara. sim. Eu lembro, né, tu falando aí, eu lembro de uma palestra do Ângelo Monteiro, né, que é um escritor nordestino, né, mais um representante da cultura nordestina, que ainda existe, né, ainda existe, apesar toda a pobreza, toda a miséria, toda a condição provinciana, como tu bem falaste aí, o Nordeste ainda produz cultura. Né, e o Ângelo Monteiro é prova disso. E eu lembro de uma palestra do Ângelo Monteiro, que foi que o professor Olavo fez a abertura, né? Tá no YouTube essa palestra, é bem interessante, cara. E no início dela, o Olavo ressalta justamente isso, né? Que no Rio Grande do Sul existe uma unidade, por causa da literatura, uma unidade cultural, e no Nordeste também. Né? No Nordeste ainda não chegou, né,
essas novidades, né, da literatura moderna, essa bobagem toda do modernismo. O Olavo fala muito sobre o movimento de 22 também, e o Ângelo Monteiro também comenta muito sobre isso. E uma das frases que eu vi lá atrás, né, quando eu vi essa palestra, que marcou a minha cabeça, foi que o Olavo falou que no Nordeste ainda existe literatura, coisa que no resto do país não existe mais, saca? Então isso explica muita coisa, né, no âmbito cultural, porque quando não se tem, nós falávamos sobre isso há pouco, né, quando não se conversa com os seus antepassados, quando você não enriquece o seu imaginário através das obras da literatura, quando você não adquire cultura literária, o teu horizonte de consciência é limitadíssimo, né? Eu conheci duas freiras já idosas em Santa Catarina, né? E elas tinham morado no interior, na Baixada, no interior do Maranhão, na Baixada Maranhense. Eu não recordo agora em qual cidade elas moraram. E uma delas, eu acho que as duas eram catarinenses propriamente, né? E uma delas virou para mim e disse que o Maranhão fala o melhor português do Brasil. Bom, isso aí é uma mitologia, mas com a qual eu concordo, né? Eu não vou ser eu que vou desprezar os mitos, né? E aí, mas eu fiquei curioso que a freira dissesse que o Maranhão falava o melhor português do Brasil. E aí eu perguntei, mas por que, irmã? Aí ela disse, não, é o seguinte, quando aqueles pretos, aqueles negros, aqueles caboclos lá do Maranhão falavam uma palavra, eu dizia, eles estão inventando palavra. E aí eu procurava a palavra no dicionário e estava lá. Eu, Elvis, fiz essa experiência várias vezes, né? Eu, às vezes, falava uma palavra em Santa Catarina e as pessoas não entendiam que palavra, ou seja, não era uma palavra do vocabulário dos meus amigos. E aí eu me perguntava, será se eu não falei simplesmente uma palavra que não existe no dicionário, mas o maranhense acaba, sei lá, a palavra monturo, né? Minha avó analfabeta dizia, joga isso aqui no monturo, no lixo, tá entendendo? E eu digo, será se monturo existe? Ou então tal comida é reimosa, será se isso existe de fato? E aí, ou então, eu como fato de porco, sei lá, fato de boi, né, no sentido das vísceras, né? Aí, por vezes, eu cheguei a falar isso, aí eu disse, será se essa palavra existe nessa acepção? E eu procurava no dicionário, e geralmente vinha assim, no dicionário vinha que era uma palavra usada em Portugal e no Nordeste. No dicionário era expresso isso, o local em que as palavras eram usadas. E essa freira disse que o maranhense falava o melhor português do Brasil. Eu não posso atestar isso, eu não tenho aqui a fita métrica para medir e dizer, de fato, o maranhense ou o pernambucano ou alagoano fala o melhor português do Brasil. Mas eu achei curioso que a freira postulasse isso, e aí eu perguntei para um professor meu, que não é brasileiro, é um professor português, porque, enfim, ele poderia arbitrar melhor, né? E ele é um professor muito culto, com um excelente português, e eu perguntei, professor, na sua opinião, o Maranhão, ele visitou o Brasil, acho que praticamente todos os estados, né? E alguns estados, acredito que várias vezes. Eu perguntei, o senhor acha que o Nordeste, ou que o Maranhão em específico, tem o melhor português do Brasil? E ele me deu a seguinte resposta que eu achei curiosa. Ele disse, olha, é muito difícil de decidir quem fala o melhor português do Brasil e quais os critérios para avaliar. Mas certamente o nordestino tem mais vocabulário. Eu digo, bom, a impressão que eu tenho, eu não sou linguista, nunca li nada sobre isso, né? Mas o apreço pelas palavras eu encontrei mais também no Nordeste. O apreço linguístico, isso aí é outra impressão, né? Nunca estudei o assunto, mas me parece que no Nordeste, e aí eu volto também, me parece também que os gaúchos têm esse apreço pela língua portuguesa, tem o apreço pelo bom português. Não à toa, os gaúchos também têm muita literatura de alcance nacional.